Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 37 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 304 do Catecismo, na primeira sessão, falando sobre o tema da economia sacramental. O que é a economia sacramental? O Catecismo nos ensina que no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério, tempo da Igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica pela liturgia da sua Igreja a sua obra de salvação, até que ele venha. A isto que a tradição comum da Igreja do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental, que consiste na comunicação ou revelação dos frutos do mistério pascal de Cristo, da sua morte, ressurreição e envio do Espírito Santo, na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Entre outras palavras, na liturgia da Igreja, sobretudo na celebração dos sacramentos, a Igreja, que é o corpo de Cristo, comunica ao povo de Deus, no hoje das nossas vidas, a graça do mistério pascal, os frutos da redenção que Jesus conquistou através da sua morte, da sua ressurreição e do envio do seu Espírito Santo. O Catecismo então vai falar sobre o mistério pascal no tempo da Igreja, tendo como o Pai como fonte e fim da liturgia. Portanto, a liturgia é apresentada como obra da Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a origem está no Pai, que abençoa. O Pai nos mostra que abençoar é uma ação divina que dá vida, e a sua fonte é Deus Pai. A sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. E aplicado ao homem, esse termo significa adoração e entrega a seu Criador na ação de graças. Você se lembra que a palavra Eucaristia, que nós celebramos na igreja, significa ação de graças. Portanto, na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. Por um lado, a Igreja, unida ao seu Senhor, sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai por todas as graças. E por outro, até a consumação do projeto de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda dos seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta de si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro. Então, o Pai é a fonte de todas as bênçãos na liturgia, mas o Cristo também se manifesta, porque os sacramentos são sinais sensíveis e acessíveis à nossa humanidade e realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Os sacramentos são instituídos por Jesus e manifestam na nossa vida o seu poder. Jesus morre, é sepultado e ressuscita. Ele não é ressuscitado, ele ressuscita porque ele é Deus, dentre os mortos, e está sentado à direita do Pai uma vez por todas. Este é um evento real, acontecido na nossa história, porém ele é único. Tudo o que Cristo fez e sofreu por todos os homens, ele permanece e atrai tudo para a vida. Portanto, o mistério pascal de Jesus que aconteceu na história, ele é atualizado por toda a história da salvação, porque Jesus não pode ficar no passado,
já que por sua morte ele destruiu a morte. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, a sua morte e ressurreição, acontecida há 2000 anos atrás, ela alcança toda a história da humanidade, porque ela é uma entrega do próprio Deus pela nossa salvação. Então, Jesus comunica o seu mistério pascal à sua igreja, aos seus apóstolos, e a obra de salvação, ela é continuada, então, pela força do Espírito Santo, através da igreja. Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Eles mesmos se tornam assim sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam este poder aos seus sucessores, e essa sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da igreja. A igreja ela mesma é um sacramental. Então, o Pai envia o Filho ao mundo pela força do Espírito Santo, e Jesus, o Filho, ele envia a igreja ao mundo pela força do Espírito Santo. O Filho é sinal do Pai, a igreja é sinal do Filho, e ela atualiza a igreja pela força do Espírito Santo a obra da salvação. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, pelo Espírito Santo, envia o Filho ao mundo, e o Filho, pela força do Espírito, apresenta a humanidade redimida e santificada a Deus Pai. É isso que acontece na liturgia. Portanto, Cristo está presente na sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas, presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, como também Jesus está presente nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. Ele está presente por sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. Presente está quando a igreja reza o salmo do dia, Ele que prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Portanto, quando nós participamos da liturgia terrestre, nós já gozamos de forma antecipada da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, no céu, para o qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. É por isso que a igreja nos diz que a liturgia é a fonte e é o ápice da vida cristã. E isso só tem na Igreja Católica, sobretudo a plenitude dos meios de salvação que nós encontramos nos sacramentos, que tem como ponto principal a Eucaristia, o mistério pascal atualizado no hoje da vida dos fiéis. Padre Pio de Pietrelcina, quando celebrava a missa, ele chorava, porque ele via novamente Jesus morrendo na cruz por amor a cada um de nós. Então a participação na Eucaristia significa a nossa inserção e a nossa atualização dos frutos da morte e ressurreição de Jesus para o hoje da nossa vida, e tudo isso acontece pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo na liturgia, ele vai fazer anamnese, memória de tudo que Cristo realizou para a nossa salvação. Por isso a igreja vai ler o Antigo Testamento, as leituras do Antigo Testamento, as leituras do Salmo, os momentos cruciais da história da salvação, a antiga aliança realizada com Abraão, o êxodo, a Páscoa, o tempo do exílio e a volta. Mas a igreja, sobretudo, ela vai fazer memória de Jesus na celebração litúrgica, porque Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Então a liturgia, ela é anamnese, ela é memória da salvação e daquilo que Deus
em Cristo realizou por nós. A igreja na liturgia também faz a invocação do Espírito Santo, chamada de epíclese ou epiclese, né? Juntamente com a palavra epiclese significa invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai que envie o Espírito Santo santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Juntamente com a anamnese, a epiclese está no cerne de cada celebração sacramental, mais especialmente na Eucaristia. Como é que o pão se torna o corpo de Cristo? Como é que o vinho se torna o seu sangue? Através da epiclese, da invocação do Espírito Santo sobre as espécies eucarísticas. Em cada missa se realiza um milagre aos nossos olhos. O pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o seu sangue. E assim, a anamnese, a epiclese, nos fazem adorar ao Deus Pai, render-lhe glórias. Nós somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade quando participamos da liturgia, que é a ação mais sagrada, mais elevada que nós podemos fazer e participar como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Anamnese, epiclese, doxologia. Memória, invocação do Espírito Santo, glorificação de adoração a Deus Pai. Meu irmão e minha irmã, participemos da liturgia, porque nela nós já antegozamos da liturgia celeste do céu. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.